Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo, né? Nós temos aqui em torno de 20 e poucas pessoas, né? Eu vou aceitando aqui à medida que o tempo vai passando. Eu sou o professor Gilberto Peçanha, né? Reitor aqui da Federal de São Paulo, fixado em Santos, né? Estou há 7 anos trabalhando aqui na Universidade Federal de São Paulo, no Instituto do Mar. Vim lá do Rio da UF e da UERJ também. A gente tem aqui um observatório, que é um programa de extensão, Observatório da Dinâmica Costeira, e nesse contexto do observatório, nós temos uma sequência de palestras programadas que estão sendo oferecidas de forma... como eu vou explicar? Só um minutinho, peraí. Eu estou vendo aqui uma forma de exibir. Deixa eu fazer aqui a tela aberta. Bom, acho que agora vai dar certo. Eu vou exibir uma janela aí, mostrando as palestras que a gente tem programadas até outubro. Então, esse Observatório da Dinâmica Costeira ele é coordenado por mim. Começamos ano passado, com recursos de emendas parlamentares lá da própria Reitoria de Extensão e Cultura aqui da Universidade. Na tela de vocês está o pôster aí do Ítalo Ferreira, né? Eu acho que todos estão vendo, né? Tranquilo? Todos veem aí? Só para entender se vocês estão vendo, né? Só dá um sinal com o dedão assim para mim, que eu vou avançando aqui. Hein, Ítalo? Está na tela aí de todo mundo, aí o cartaz que eu... Sim, eu estou vendo. Estou vendo aqui. Então, o que a gente tem de programação hoje é o convite que eu fiz ao professor Ítalo Ferreira, da Universidade Federal de Vitória. Eu já agradeço por estar aqui conosco, trazendo aí assuntos envolvendo sistemas sensores e batimetria, mapeamento batimétrico. Na sequência, só para vocês terem uma ideia, daqui a pouco eu vou colocar no chat o link com as programações que virão. No sábado, agora, tem um momento aí de apresentação dos resultados do observatório, que a gente tem nos 8 primeiros meses, foram 6 alunos bolsistas, com resultados aí do observatório. O observatório ele se envolve com estudos envolvendo morfodinâmica de praia arenosa, em recortes aqui no litoral de São Paulo, envolvendo Ilha de Angra, Praia do Góis, Praia do Tombo, em Guarujá, e Ponta da Praia, e a foz do rio Itaguaré. Então, envolve o município de Bertioga, Guarujá e Santos. Vai ter também... Isso aqui eu acho que ainda não tem a confirmação, 22 de setembro, eu estava querendo trazer um debate sobre ambientes deposicionais submarinhos, ainda não tive um fechamento definitivo a respeito disso, talvez essa atividade seja oferecida em outra data, né? Na sequência, nós temos a participação aí de 29 de setembro, do professor Henrique Ravi, da Federal de Alagoas, que é engenheiro agrimensor também, conhecido até do Ítalo Ferreira, né? O professor Henrique ele vai trazer uma abordagem sobre as praias arenosas e a evolução ao longo do tempo, numa perspectiva do litoral de Alagoas. Eu acho que ele vai focar mais no litoral de Maceió. E o professor Henrique ele tem uma trajetória e também no campo de geomorfologia costeira. Na sequência, teremos aí a professora Fernanda Padovese Fonseca, geógrafa da USP, uma temática que vai trazer aí os desafios do mapa da globalização. Essa palestra era para ter sido ano passado, houve uns imprevistos de problemas de saúde da professora Fernanda, é uma referência na Universidade de São Paulo, na geografia, e ela estará conosco aí dia 8 de outubro, trazendo um debate sobre essa questão da globalização. Teremos aí, na sequência, ainda também promovido pelo Observatório, a participação de uma historiadora simpática, belíssima, linda, que é também arqueóloga, Cristiane Amarante. Ela é de Santos, ela fez o mestrado na área de arqueologia na USP, doutorado na Federal de Sergipe, e hoje ela está, aliás, já vai fazer um ano que ela está no litoral de Portugal, trabalhando com pesquisas em arqueologia subaquática. Então, ela estará conosco aí no dia 10 de outubro, já confirmado, uma participação da Cristiane Amarante, trazendo aí uma abordagem sobre essa trajetória dela
em pesquisas arqueológicas no litoral português. Aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto do Mar, houve um movimento meu, numa ocasião, de talvez tentar um concurso público para docente na área de arqueologia, porque os cursos que se envolvem com ciências do mar, de um modo geral, no mundo, na Universidade da Califórnia, na Austrália, em vários países também europeus, a arqueologia está presente no campo aí de pesquisas envolvendo as ciências do mar. Então, a Cristiane estará conosco, ela tem um canal no YouTube com um monte de trabalhos em desenvolvimento, a gente vai ter aí essa oportunidade de estar com Cristiane Amarante. Nós teremos aí, eu inventei essa história de navegação por estrelas, por conta de uma demanda local, regional, de navegação clássica por astronomia de posição, no dia 13 de outubro, vou trazer aí 2 horas de conversa sobre isso, né? É um assunto que já houve aqui uma ocasião que eu demandei isso, teve uma procura muito grande por conta de navegação clássica, isso será 13 de outubro. Na sequência, nós teremos aí 2 arqueólogos, né? A Cláudia Regina Plens e o professor Levi Figutti, né? A Cláudia Plens, ela é arqueóloga, ela é carioca, né? Ela veio do Rio de Janeiro, mas ela é professora da Unifesp, do campus de Guarulhos. Ela tem trabalhado com muito empenho em curso de especialização de arqueologia forense, né? E ela tem aí uma vocação para trabalhar os sambaquis de água doce, no doutorado dela, no litoral sul de São Paulo, no Vale do Ribeira, né? E o professor Levi Figutti, ele vai trazer também experiências aí, relatos sobre os sambaquis da Mata Atlântica. Então, isso aí foi fechado hoje de manhã, mas já tem data fixada e eles já estamos divulgando, né? Temos aí a professora Maria de Oliveira, uma geógrafa, assim, show de bola, ela vai trazer aí um relato sobre a geografia da saúde em áreas urbanas, os estudos de casos em Santos. Ela é pesquisadora do Observatório da Dinâmica Costeira e ela está atualmente em Baltimore, nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, né, fazendo pesquisas de pós-doutorado. Na verdade, fazendo pesquisa em casa lá, nessa localidade nos Estados Unidos, porque a universidade está fechada por conta de pandemia. Ela estará conosco novamente no dia 29 de outubro, qualidade ambiental urbana do Rio Itaquera. Ela vai resgatar assunto do mestrado dela na USP, pela USP, trabalhando essa questão do Rio Itaquera, e a Zona Leste de São Paulo tem um curso de Geografia que começou esse ano, eu também dou aula nesse curso, colaborando, né? É um curso novo lá na Zona Leste, no campus da Zona Leste da Unifesp, é o primeiro curso de graduação que está sendo oferecido nessa localidade, né? Então, a gente está pioneiro aí nesse curso de graduação de Geografia, apesar da pandemia, o curso já começou. Então, esse cenário aí que eu trouxe é só para vocês terem uma ideia do que há de programação até essa data de outubro, 29 de outubro. A ideia do observatório é a gente, até o final do ano, talvez nada será programado muito intenso mais, o que tem programado já está no site, e no chat eu vou colocar para vocês daqui a pouco o site aí para vocês consultarem. E, ao mesmo tempo, eu vou pedir para que vocês coloquem o nome completo no chat, para efeito de lista de presença, porque os certificados estão sendo emitidos a partir do que vocês fizeram inscrição no site e também da lista de presença aqui no chat, que fica salvo no final da apresentação. Tá ok? Vou botar umas coisas no chat aí, mas agora eu deixo o Ítalo aí. Eu trago o Ítalo aí para falar com a gente. Ele é um professor jovem aí, mas com destaque interessante nessa área de batimetria, claro, engenheiro agrimensor, formado em Federal de Viçosa, né? No Brasil, a gente já tinha há bastante tempo a Cláudia Kruger, né? Do Federal do Paraná, com uma concentração muito interessante de trabalhos envolvendo os batimetria, seja em reservatórios, seja em rios ou em ambientes marinhos, né? E aí, agora é com você, Ítalo. Agradeço aí a sua presença conosco. Tem outra atividade que eu vi lá, que você marcou lá na frente, uma data mais lá na frente, mas o momento nosso aqui é a gente ter você aí, com esse relato aí, compartilhar com a gente aqui, que é presente. Nós somos agora, acho que 29 ou 30 pessoas aqui junto com você. Então, o Ítalo é contigo agora. Eu vou fechar meu áudio, pode haver necessidade, eu abro o microfone. Tá bom, Ítalo? Obrigado aí, Ítalo. Tá, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre esse assunto.
é um assunto que toda a minha vida acadêmica foi dedicada à parte de hidrografia, aos levantamentos hidrográficos, né? Não me acho um especialista, né? Eu sou um conhecedor, digamos assim, curioso da área, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a palestra, tá? Vocês conseguem ver? Já estão vendo a minha tela? Tá ok, tá funcionando. Já está vendo? Tá, beleza. Então é o seguinte, o tema da nossa palestra, né, é Sistemas e Sensores, Novos Caminhos para o Mapeamento Batimétrico. É um título até assim, muito amplo, né? Na verdade, ele foi um título de uma palestra que eu dei no Mundo Geo, que foi até recomendação do próprio pessoal do Mundo Geo, né? É uma palestra que, na verdade, ela trata, né, de uma forma bem genérica até, né, uma forma muito simplista, das plataformas de levantamento hidrográfico não tripuladas, tá certo? Que, apesar de já existirem desde a década de 90, né, a gente tem observado um boom aí recente, né, desse tipo de plataforma. No caso, eu estou me referindo às plataformas de superfície, que a gente já vai entender aí o que seria isso, tá certo? Então, o que são plataformas não tripuladas, né? Primeiro a gente tem que entender que essa ferramenta, né, que surgiu na década de 90, tá? É uma ferramenta fundamental, certo? Em diversas aplicações científicas, militares e industriais, tá? Em que a substituição do operador a bordo por uma operação remota ou, por vezes, semi-autônoma, né, é uma questão importante. Então, a gente pode citar, por exemplo, pesquisas científicas, né, o que inclui o que a gente vai tratar hoje, que são os levantamentos hidrográficos ou hidroceanográficos, tá certo? Missões ambientais e oceanográficas, tá? Exploração de recursos marinhos, missões de resgate, tá? Transporte de cargas e pessoas, que inclusive já é uma realidade, né? E, como toda e qualquer tecnologia, né, essa plataforma não tripulada também surgiu inicialmente para uso militar, tá? Então, durante séculos, né, os levantamentos hidrográficos foram realizados a partir de uma embarcação de pesquisa tripulada. Isso é o padrão, certo? É o tradicional, tá? Desde a época que se usava vara de sondar até a década de 80, onde efetivamente deu início ao uso dos sistemas multifeixe, tá certo? Se usa, né, embarcações não tripuladas, tá? Embarcações tripuladas. Essas embarcações, elas têm algumas vantagens, né? Na verdade, muitas vantagens, mas ela também tem as suas desvantagens, tá? Que começa a ter os altos custos, tá certo? Tanto de aquisição dessa embarcação, de manutenção dela, tá? O uso fica um pouco complicado quando você vai para ambientes inóspitos, tá certo? Quem aí trabalha com barragem de rejeito sabe como é difícil fazer levantamento nesses ambientes, tá certo? Áreas inacessíveis também é um uso das plataformas não tripuladas, ou seja, a plataforma tripulada, ela apresenta problemas, né, específicos, e quando você tem ambientes extremamente rasos, tá? E aí vai ter outras características que a gente precisa observar, como, por exemplo, o tipo de equipamento que a gente está usando para fazer esse levantamento. Tá? Então, a hidrografia, né, ela começou a ser feita, o levantamento batimétrico, né, começou a ser feito usando varas de sondar. Tá? Depois a gente teve o advento aí dos sistemas acústicos, né, que eram os ecobatímetros monofeixe, que até hoje são largamente utilizados, principalmente em reservatórios de água, certo? Tivemos também na década de 60 os sistemas multitransdutores, né, que eram sistemas monofeixe, tá, com mais de um canal, ou seja, operando com mais de um transdutor, certo? E na década de 80, né, deu-se início aí, efetivamente, como eu comentei, o uso dos sistemas multibeam, sistemas multifeixe, né? Hoje a gente tem também largamente o uso dos sonares de batimetria por fase, né, ou simplesmente, no jargão hidrográfico, sonares interferométricos, né? Sempre gosto de chamar a atenção que esse tipo de sonar não usa interferometria, né? É um apelido para ele, né? Na verdade, ele usa diferente fase, tá? É um pouco diferente aí o termo físico da coisa,
beleza? E temos os multibins, formadores de feixe, né, que são os mais utilizados, inclusive, para a parte de cartografia náutica, tá certo? Que é comandado aí, né, pela Marinha do Brasil. Beleza? Os primeiros sistemas não tripulados, né, que não levavam pessoas a bordo, né, para pesquisas hidrográficas, datam da década de 60, né, que é o que a gente conhece hoje como towfish, que era uma espécie de peixe, tá, que ele era rebocado pela embarcação, tá, e fazia levantamento. Qual que é a finalidade desse towfish? Era manter o sensor próximo do fundo, tá? Porque quando o sensor está próximo do fundo, né, você consegue aí uma melhor resolução, tá? Eles embarcam basicamente, começaram a embarcar e até hoje embarcam basicamente sonares de varredura lateral, tá? Que são usados para fazer aí um imaginamento acústico do fundo submerso, tá? Não são utilizados para obtenção de profundidade e batimetria, beleza? É interessante também que esse towfish, né, esse peixe aí, ele não é controlado remotamente, tá certo? Ele, na verdade, ele é arrastado, aí, puxado por essa embarcação, tá certo? Através de um cabo umbilical, tá certo? A gente, essa evolução aí do sistema não tripulado, né, essa pequena evolução aí da década de 60 para a década de 60, culminou no surgimento dos veículos, tá, remotamente controlados, que a gente conhece hoje como simplesmente ROV ou ROTV, tá certo? São veículos que eles são controlados a partir da nave-mãe, tá? Também por um cabo umbilical, um cordão umbilical. Tá certo? E esses rovers podem ser utilizados já para coleta de profundidade, né? Aí a gente embarca sensores um pouco diferentes nele, né? Que a gente pode destacar aí principalmente o sistema multifeixe, tá certo? E a gente não pode deixar de destacar o sistema inercial, né? Que é para controlar a atitude dessa plataforma, tá certo? Mas o grande uso do ROV hoje em dia são para manutenções, tá, submersas, tá certo? Ele substitui aí os mergulhadores, beleza? Mas pode ser usado para levantamento multifeixe, inclusive é utilizado, tá? Os primeiros veículos submarinos aí autônomos mesmo, né, que conseguiam executar um planejamento feito previamente, né, foram os AUVs, tá certo? Que até hoje chama simplesmente de AUV, que são veículos autônomos, tá, não tripulados, beleza? Eles foram introduzidos aí no mapeamento batimétrico há cerca de 2 décadas atrás, beleza? E são sistemas muito interessantes, porque são estações de levantamento completas, né? Você consegue embarcar aí uma série de equipamentos, como, por exemplo, sonar de abertura sintética, né? Uma evolução do side-scan sonar, tá? Multibim, perfilador sísmico, câmera, inclusive com flash, para você tirar de alta resolução, tá certo? Laser, tá? No comprimento do verde, né? Obviamente. Altímetro, receptor GNSS, obviamente, que esse receptor não funciona debaixo da água, mas o AUV vai na superfície, coleta a posição, né? E aí, através do seu sensor inercial, ele consegue navegar. Perfiladores de velocidade do som, né, SVP, CTD, ping acústico, né, e esses AUVs, o posicionamento deles ocorre, né, preferencialmente usando os sistemas acústicos. Se a gente recordar aquela palestra do professor Victor, ele falava exatamente sobre isso. Esse PIGRA aí, inclusive, é para isso, tá? Se for tendo dúvida aí, gente, vocês podem perguntar aí, né, eu acho que vocês podem colocar nos comentários, o professor Gilberto, ele faz a pergunta, que eu não estou vendo que vocês estão escrevendo, se vocês estiverem escrevendo alguma coisa, certo? A gente também tem, né, laser, você pode montar ele no tripézinho bonitinho, tá? Para escanear objetos no fundo submerso, beleza? Mas o que a gente veio falar aqui hoje foi sobre as plataformas não tripuladas de superfície, tá certo? Essas plataformas, elas são muito parecidas com embarcações convencionais, tá? A diferença é que eles não levam uma tripulação, beleza? Na maioria das vezes.
existem embarcações autônomas que são para transportar pessoas, mas aí elas não têm um operador. Não é o nosso caso da discussão aqui hoje, beleza? A primeira plataforma aí, não tripulada de superfície surgiu aí em 1993 lá no MIT, né? Ela chamava Artemis, que essa fotinha que vocês estão vendo aí era feita de, se não me engano, ferro com madeira, tá certo? Tinha baterias, né? Tinha um receptor GPS, tinha um sonar monofeixe, tá certo? Tinha propulsores, tá? E os primeiros testes, ela funcionou muito bem, tá certo? Mas só que esse boom que a gente teve aí só aconteceu de 2012 para cá, né? 2011, 2012 começou, né, no Brasil a se usar mais frequentemente esse tipo de plataforma. Eu tive contato com a primeira plataforma de superfície não tripulada em 2011, final de 2011, tá? Quando eu estava indo trabalhar numa empresa chamada CPE em Belo Horizonte. Tá? E aí, vocês pesquisarem, quem tiver interesse, vai fazer pesquisas aí e vai verificar que as pessoas dão vários nomes para esse tipo de plataforma, tá certo? A gente aqui na UFV usa dois nomes específicos, tá certo? Que é o USV, tá? E o ASV. Quando eu uso um e quando eu uso outro, tá? Isso não é uma exigência, isso não é um padrão internacional, nada disso. Isso é usado aqui nas minhas disciplinas, né, nos meus trabalhos, orçamentos, projetos e tudo mais. O SV a gente usa aqui quando é uma plataforma não tripulada de superfície, controlada remotamente. É por um controle remoto, beleza? E a ASV é quando a gente tem uma plataforma de superfície não tripulada que ela consegue executar um planejamento, tá, previamente inserido nela. Então, muita gente às vezes chama isso de autônomo, né? Mas na verdade não é. Né? Ela é semi-autônoma porque ela está seguindo um planejamento que você passou para ela, tá certo? Ela não tem poder de decisão ainda, beleza? Então, a gente usa esses dois termos. No passado, se usou muito o termo ASC, tá certo? No final aí da palestra, eu acho que eu tenho um artigo que a gente escreveu para a RBC em 2016, justamente tratando desse tipo de plataforma, né? E lá a gente usou também esse termo ASC, que era uma tendência da época. Tá? Então, aqui a gente tem os dois exemplos, né? No mapeamento batimétrico, a gente, na maioria das vezes, vai ter um sistema híbrido, ou seja, um sistema que ele pode ser controlado remotamente, ou ele também pode trabalhar de forma autônoma, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo, essa embarcação é da UFV, né, aqui do setor de engenharia civil, agrimensura, tá? Essa pessoa aqui sou eu, do lado ali, acredito que seja o Felipe, que trabalha comigo aí no nosso grupo de pesquisa, tá? E aqui ela está sendo controlada remotamente. Se eu não me engano, foram os primeiros testes que a gente fez aqui na universidade, tá? Aqui na universidade, quem não conhece a UFV, a gente tem 5 lagoas aí, né? Que a gente usa para as aulas práticas de batimetria, de hidrografia, tá certo? E esse mesmo sistema aqui, ele também pode trabalhar de forma autônoma, né? Aqui o pessoal está fazendo um levantamento na Laguna da Janssen, lá em São Luís do Maranhão, tá? Esse rapaz que chama Ian, ele trabalhava com a gente, né? Hoje ele trabalha em outro laboratório, tá? E nesse levantamento aí, o Felipe, que está aqui do lado, ele também estava presente, beleza? Então, como eu falei, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse termo autônomo, tá certo? Quando se fala que o levantamento é autônomo, né, a gente pode imaginar que o barco tem poder de decisão, o que não é verdade, beleza? Então, quando a gente usa o SV, como eu comentei, né, quando você tem uma plataforma não tripulada, que ela é controlada remotamente, tá certo? Então, você controla remotamente a conexão lá, geralmente, né, por link de rádio, assim como o RTK, por exemplo. Logicamente que a frequência é diferente, beleza? O poder do rádio aí vai ditar o alcance que você consegue, né? Esse sistema aqui da universidade tem um alcance aí de catálogo de 2 km, tá? A gente ainda não conseguiu chegar, na verdade, a gente não conseguiu testar isso ainda, tá certo? E
Como eu comentei, quando a gente tem uma plataforma não tripulada e que ela consegue desenvolver um planejamento ali de forma semi-autônoma, a gente chama de ASV. Só que temos que tomar cuidado, como eu falei, porque essa plataforma, ela na verdade executa um planejamento, né? Ela não é totalmente autônoma, tá certo? O que a gente fala, na verdade, é fazer um planejamento, um software específico, né? E esse planejamento ele é inserido lá, ele é passado para a embarcação usando um padrão específico, tá certo? Que não vem ao caso agora. E a embarcação, na verdade, ela lê, né? Você dá um comando para ela executar determinada linha, ela executa determinada linha. Então, aqui a gente tem um exemplo para vocês verem de como que funciona, né? Eu tenho algumas linhas de levantamento, tá? Esse software aqui, para quem não conhece, é o HiPAC no módulo do HiSweep, tá certo? Onde a gente trabalha com o sistema multibeam. A gente tem aqui um ASV, tá? Ele está embarcado com o multibeam, tem um giro aqui em cima, tá? Sensor inercial, tá? SVP completinho mesmo, tá? E aqui você consegue acompanhar a embarcação fazendo aí, tá? A sua linha navegada, né? Aqui tem outras informações, né? Do levantamento, isso é um levantamento multibeam. Aqui a gente tem uma embarcação do tipo catamarã, né? Existem embarcações monocasco, como é o caso da nossa, e catamarã e até trimarã, tá certo? E muito cuidado, como eu falei, né? Porque essa plataforma não é autônoma, tá certo? Esse aí também é um estagiário nosso, é o mesmo, na verdade, o Felipe, né? Lá em São Luís do Maranhão, beleza? Fazendo um levantamento batimétrico, mas isso aí não é a realidade, essa seria a expectativa, tá certo? Do levantamento hidrográfico no sistema autônomo, né? A realidade é que você precisa ficar o tempo todo no computador, você precisa acompanhar, você precisa ver o barco, tá certo? Porque ele pode bater, por exemplo, numa ilha, ele pode bater em alguma estrutura, ele pode sair do raio de alcance do seu rádio, aí você perder a embarcação, então você tem que ficar o tempo todo controlando, vendo essa embarcação, tá certo? É extremamente importante. O que já aconteceu com a gente também foi agarrar uma linha de pesca, tá certo? No motor desse barco, beleza? Aí não tinha o que fazer mesmo, porque a linha de pesca a gente não ia ver. E simplesmente o motor quebrar, tá certo? Isso pode acontecer, e um motorzinho desse aí não é muito barato, tá certo? Se eu não me engano, foi R$ 2.500, só essa peça que quebrou, tá? Ítalo, a gente teve um outro incidente, sim? Tem pergunta para você, eu posso ir trazendo para você? À vontade. A Camila Bonato pergunta qual a velocidade média de navegação. Esse barco nosso, se eu não me engano, o catálogo dele ele vai até 5 nós, mas a gente limita isso, entendeu? A gente limita. Por quê? Porque quanto mais rápido você for, mais bateria você gasta. Né? Então, a gente, para é melhor executar o levantamento numa velocidade menor, tá certo? Para você ter até mais qualidade na coleta de dados e por mais tempo, entendeu? Mas eu acho que na frente ali, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas e aí vai ter as velocidades máximas que eles alcançam, porque depende muito também do sistema, do tipo de bateria que você usa. A gente tem também ASVs, aí USVs movidos a gasolina, energia solar, né? Então tudo isso influencia. O Ivan Biamonte pergunta também, Ítalo, qual é a profundidade máxima que consegue fazer o levantamento? O alcance máximo de profundidade? Se quiser responder depois... Não, tranquilo. É porque o alcance da profundidade, a massa de profundidade que você consegue medir, na verdade, não tem relação com a plataforma, né? Ela tem relação com o sistema que você usa, tá certo? Então, por exemplo, se a gente trabalha com um sistema monofeixe, né, uma frequência de 200 kHz, dependendo da potência do ecobatímetro, você consegue atingir 100, 150 metros. Isso eu já fiz na prática, tá certo? Já conseguimos fazer isso num teste de equipamento lá em Warwick, tá certo? Conseguimos atingir lá 130, 137, 150 metros, tá? Com um transdutor de 200 kHz. Se você diminui a frequência, tá certo? Vai para 33, 24, 12, você consegue atingir quilômetros de profundidade, tá certo? Inclusive as fotos marianas foram mapeadas, tá certo? Então a gente
na verdade, está relacionado apenas com a potência do seu sistema, tá certo? E com a frequência que você está trabalhando. Beleza? Quanto menor a frequência, maior o alcance. Quanto maior a frequência, melhor a resolução dos dados, melhor a acurácia vertical. Certo? Certo. Tem pergunta ainda vindo aqui. Você quer continuar e depois você abre para pergunta ou quer que o pessoal fale já? O que você prefere? Não, o senhor que manda aí. Quiser perguntar. O Carlos Eduardo Guedes, ele quer abrir o microfone, o Carlos Eduardo quer abrir o microfone, abre aí e fala com o Ítalo. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo já. No modo USV, como é que você acompanha a varredura do fundo? Pode utilizar o High Sweep também? Na verdade, se você estiver trabalhando com HiPACK, você pode utilizar o HiPACK e você vai com o controle remoto e você consegue... A gente deixa o computador do lado e você vai acompanhando pelo computador. Inclusive, a gente, quando monta a estação aqui para aula, a gente monta com 2 monitores até para ficar melhor a visualização, entendeu? Certo, entendi. Aí a gente aqui usa bastante o HiPACK, tá? Só que a gente também pode utilizar, você pode utilizar o Quincy, você pode utilizar o CIS, tá certo? Da Kongsberg, você pode utilizar um software, a gente até está testando aí, que é o Eva NavSuite, tá certo? É um softwarezinho bem legal, tá? Ele é mais direcionado, na verdade, ao offshore, tá? Mas a gente vai fazer alguns testes com ele aí para ver o funcionamento. Tá? A parte de levantamento, talvez a gente continue no HiPACK pela simplicidade, tá certo? Mas o processamento do HiPACK mesmo, quando você trabalha com multi-beam, ele tem algumas deficiências, né? Que a HiPACK até vem melhorando, tá? Com o Hashwip lá, 64 bits, mas ainda perde para o CARES, perde para o Quincy, né? E também perde para a EVA, tá certo? Mas também é só questão de gosto. Mas você pode utilizar basicamente. Inclusive, tem um software aí que você pode utilizar também, que o pessoal usa para Avant Drone. Eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que o Felipe deve estar na palestra aí, ele deve saber o nome desse software. Mission Plan. Você pode também utilizar esse software, tá? Para fazer essa coleta aí de dados. Mas, nesse caso, o Mission Plan seria para você ver a navegação. Você não conseguiria ver os dados de profundidade, tá? Aí teria que ser um software hidrográfico mesmo. Pode seguir, Ítalo. Beleza. Então, aqui a gente estava comentando, uma linha de pesca agarrou, né? E quebrou esse motorzinho, beleza? Esse incidente, ele aconteceu, na verdade, aqui em Viçosa, né? Mas aqui tem um outro exemplo também de um problema que teve. Eu não vou me recordar aqui qual que é o problema, mas o Felipe teve que terminar o levantamento puxando o barquinho por uma corda, tá certo? Teve algum problema técnico lá, né? Durante o levantamento do batimento, beleza? Isso aqui são adaptações que a gente já fez no barco, né? A gente colocou uma lâmpada de emergência aqui, tá? Para poder conseguir fazer levantamento à noite, mas não para eu ver por uma câmera, nada do tipo, é mais para eu ver onde o barco está na lagoa, entendeu? No reservatório. Eu via pela luz, certo? Então aqui a gente tem uma fotinha mais detalhada desse sistema que tem aqui na universidade, né? É chamado de EcoBoat, tá certo? É de uma empresa americana chamada C4, tá? Ela tem uma série de outros equipamentos. E esse EcoBoat, em específico, é uma embarcação do tipo monocasco, tá certo? Onde você pode embarcar uma infinidade de equipamentos, tá certo? Você pode colocar sistema de navegação que você quiser, tá? Nesse caso nosso, a gente usa um sistema de navegação nativo, tá? Que é chamado de autonave. Ele está nessa fotinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego a minha canetinha aqui. Essa fotinha aqui, ó, é o autonave, tá certo? É um sistema de navegação da própria Cifror, é um sistema nativo, beleza? Mas você pode perguntar, se eu posso usar outro sistema de navegação? À vontade, você pode usar o sistema que você quiser, tá certo? Tudo isso é configurável, tá?
Para coleta de profundidade ou para qualquer tipo de outro dado, você pode também embarcar uma série de sistemas, você pode embarcar ecobatímetros monofeixe, ecobatímetros multifeixe, tanto o formador de feixe quanto o batimetria por fase, né, o que o pessoal chama de interferométrico. Você pode também colocar o Cofish, puxar um side-scan sonar, certo? Você pode colocar um sub-bottom para você fazer perfilagem sísmica. Todo qualquer sistema que você embarca, uma embarcação tripulada, você pode vir a colocar ou vir a mobilizá-lo numa plataforma não tripulada. O que eu tenho que observar nesse caso? Espaço, tá? E questão de energia também. É lógico que eu não vou conseguir usar aí um boomer, por exemplo, num barquinho desse, por causa que eu não vou ter energia suficiente, entendeu? Então não dá. Mas aí, observando observando o espaço que você tem, quantidade de energia disponível, que é por baterias, tá certo? E o peso desse equipamento, que eu tenho que observar o payload, você pode colocar qualquer instrumento nesse barquinho tripulado, tá certo? Então aqui eu tenho também um computador industrial, tá certo? Esse computador industrial, ele fica aí dentro do nosso EcoBolt, tá? Isso foi uma opção nossa, tá? Você não precisa ter um computador dentro do barco, você pode transmitir os dados em tempo real via antena de rádio. Por que a gente optou pelo computador? Porque a nossa ideia é trabalhar com um sistema multifeixe, e aí o dado fica muito pesado para ser transmitido em tempo real, a conexão cai o tempo inteiro. Tá? Então, a gente já tem um computador lá dentro do barco, e o que eu faço? Eu espelho, tá certo? A tela desse computador para a terra. Esse notebook que eu tenho em terra, é só uma questão de espelho. Aí eu uso uma conexão Wi-Fi mais tranquila, mais leve, né? Bem mais execuível. E aqui a gente tem um ecobatímetro, para quem não conhece, esse é um CV100, tá certo? Da antiga Odom, hoje Teledyne Odom, né? É um sistema monofeixe, beleza? Você pode embarcar aí, acoplar, né? Uma infinidade de transdutores, tá certo? De diferentes frequências, beleza? E aqui eu tenho um receptor GPS, esse é um Atlas Link com correção diferencial, né? Famoso banda L, tá? Que não necessita aí de uma estação base, tá? Ela não é como o RTK, que precisa de uma base, beleza? Logicamente que tem limitação de precisão, tá? E aqui, uma vista interna desse sistema, na verdade essa foto aqui é de um sistema já com um ecobatímetro multifeixe, beleza? E esse carinha que vocês estão vendo aqui é um AMU, tá certo? Um sensor de movimentos, tá? Que mede aí os movimentos da plataforma, os movimentos dinâmicos, né, da plataforma de sondagem, roll, pitch e RIV, né? O RED, na verdade, o IAL, né? A proa é dado por, nesse caso, 2 antenas GPS, certo? E esse é uma ASV, essa ASV é uma marca, né? L3 Harris, que chama, beleza? A ASV é o nome dos equipamentos dele, né? E aqui vocês estão vendo aqui um laser scanner, tá? Um LiDAR, a gente tem 2 antenas GPS para dar o RED, como eu comentei, a proa, né? Você tem uma câmera, beleza? Aqui embaixo a gente tem um multibeam, tá? Esse é um sonho aí para qualquer hidrógrafo, tá? Esse equipamento, do jeito que ele está configurado. Mas eu estimo, né, que isso seja, que esse equipamento, do jeito que ele está, custe na faixa aí dos 5 milhões de euros, tá certo? É extremamente caro nesse caso, tá? E aqui a gente tem um produto gerado por esse equipamento, tá certo? Como ele tem o LiDAR, né? O LiDAR que trabalha em movimento, né? E tem também o multifeixe, você consegue aí esse 3D de dentro da água e também de fora da água. Você fica limitado aí só questão da maré, né? Que precisa fazer uma correção. Vocês podem ver que tem alguns espaços aqui que estão sem dado, tá vendo? Isso é devido à maré, tá certo? Maré sobe e desce, e você fica sem os dados, tá? Uma
aqui o estado da arte hoje, vou começar com essa embarcação que a gente tem aqui, tá certo? Ela tem aí um peso de 23 quilos, com casco vazio, tá? Ela consegue carregar aí até 29 quilos, beleza? Navegação dela é 8 horas, a gente já conseguiu muito mais que isso, maneirando na velocidade, tá? A velocidade máxima dela aí é 5 nós, beleza? E ela tem 1,80 m aí de envergadura, tá? Ou de comprimento, tá? O calado dela, se eu não me engano, é só 15 centímetros, tá? Aqui a gente tem uma outra plataforma não tripulada da Seafloor, esse já é um catamarã, tá? Chamado de Hydrone, beleza? Ele é um pouco mais leve, beleza? Mas ele, em contrapartida também, ele carrega menos peso. Navegação é a mesma, a velocidade máxima dele também é reduzida, é um nó só. Mas o grande problema desse sistema, ao meu ver, é que todos os equipamentos, eles ficam expostos, tá certo? Então, se você pega uma chuva, algum animal, alguma coisa do tipo, pode vir danificar o teu equipamento, tá certo? Então, a gente optou por essa embarcação que ela fica toda seladinha, tá? Sem problema, beleza? Aqui eu tenho um equipamento, esse equipamento já é chinês já, de uma empresa chamada CHC, que é muito famosa no Brasil por vender, né, através da CPE Tecnologia, receptores GPS, RPK de baixo custo, beleza? Às vezes até metade de sistemas tradicionais da Trimble ou da Topcon, tá? Da Javad, beleza? Ela tem 1,60 m, ela tem, essa embarcação é interessante, que ela é meio que um trimarã, ela tem apoio para reduzir o movimento de rolo da embarcação, tá? E você pode aí embarcar, acredito, tá? Não conheço pessoalmente essa embarcação, mas você deve poder embarcar em um sistema multibeam, eu sei disso devido ao payload, que é de 30 quilos. Ela tem uma limitação na navegação, que só de 2 horas, beleza? Provavelmente por causa das baterias, né? E a velocidade máxima dela já chega a 10 nós, tá? E aqui a gente tem um M40, já é uma embarcação um pouco mais robusta, ela é um pouco maior, tá? Essa da Oceano Alpha, beleza? Ela já tem um peso aí de 525 quilos, beleza? Você precisa de um guindaste para colocar ela na água, tá? Em contrapartida, ela carrega um payload de 60 quilos, tá? E ela é extremamente estável, tá certo? Seus dados ficam bem legais, tá? Usando uma embarcação desse porte, beleza? Essa aí já tem também uma navegação de até 8 horas, beleza? E uma velocidade máxima de 7 nós, beleza? Alguém perguntou sobre a velocidade aí. Aqui na universidade, os nossos trabalhos, a gente sempre fica abaixo dos 6 nós, tá? Eu fico ali na casa dos 2, 3, 4, estourando 6, tá? Isso é uma escolha nossa, tá? Por experiência, mesmo que seja pouca, né? A gente já teve problemas aí com coleta em altas velocidades, tá? Muita falha de coleta, tá sendo dado muito ruidoso, beleza? Tem uma série de coisas aí que você precisa considerar na hora de escolher a velocidade de sondagem, beleza? Aqui a gente já tem a embarcação daquela empresa que eu falei para vocês, a L3 Harris, essa é a SeaWorks 5, ela já é também uma embarcação mais robusta que essa da Oceano Alpha que a gente viu, beleza? Ela tem um peso de 1.350 quilos, tá? É uma embarcação grande mesmo, e ela já tem uma navegação aí de 7 dias, tá? Você consegue deixar ela navegando durante 7 dias, a uma velocidade média de 7 nós, sendo que a velocidade máxima dela é de 10 nós, tá? É uma embarcação aí de quase 6 metros de comprimento, tá? Então, todo mundo tem noção de espaço, né? 6 metros de comprimento é bastante coisa, tá? Um outro exemplo da L3 Harris, esse é a evolução do SeaWorks 5, é o SeaWorks 6, tá? É um pouquinho maior, 5,80 m, beleza? A navegação dele já chega a ser de 30 dias, beleza? E o peso aí passa de 3 toneladas, beleza? Todas as embarcações que eu estou mostrando a gente usa para levantamento hidrográfico e outros tipos de levantamento também, não fica limitado ao levantamento hidrográfico, levantamento batimétrico não, tá? A coleta de dados sísmicos e tudo mais. E aqui a gente tem no Brasil hoje 2 sistemas nacionais que se tem notícia, né?
que é da empresa chamada TecGel, tá? Eles chamam de Smart Bolt, é comercializado pela Site GPS, se eu não me engano, nem sei se chama isso mais, acho Site Hidrografia, alguma coisa do tipo. E tem essa outra embarcação que a gente chama de Tucunaré, beleza? Que é vendido por uma empresa aí que é parceira nossa, que é a 2 Marine Solution, beleza? Inclusive o estudo de caso que eu vou mostrar para vocês aí foi feito, né, em conjunto com a 2 Marine, tá? Então, esses são sistemas nacionais. A gente tem relato de outros sistemas, tá certo? Desenvolvidos no Brasil, ou que estão sendo desenvolvidos no Brasil, porém, os comerciais são esses dois aí, tá? E aqui a gente tem um deck de uma embarcação offshore, né? Onde vocês podem verificar aí, ó, um deck dos sonhos, onde você tem vários ASVs, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, talvez tenha até mais, beleza? Esses ASVs, eles são utilizados aí para levantamento hidrográfico, né? De forma simultânea. Para que isso, professor? Para você ampliar a sua área de cobertura, tá? Para você conseguir fazer levantamento, melhorar o tua produtividade, certo? E aí está essa foto dessa embarcação, né? Desses ASVs aí da Ocean Infinity, beleza? O SeaWork 1, beleza? Da ASV L3 Harris também, tá? Pela foto eu não sei se dá para vocês verificarem o tamanho, mas eu tenho aqui uma escala, beleza? Que vocês podem ver o tamanho dessa embarcação. Esse aí é o pessoal do nosso grupo de pesquisa, esse aí foi no Rio de Janeiro, tá? Então vocês podem ver aí o tamanho dessa embarcação, é muito grande, né? E ela é autônoma, tá certo? Não tem tripulação, beleza? Fotinha dela sendo usada, enquanto a embarcação está na água, né? Você pode ficar na nave-mãe ou até mesmo em terra, tá? Fazendo aí o teu controle do teu levantamento. A embarcação ela está executando o levantamento de forma autônoma, beleza? Seguindo o planejamento que você passou para ela, beleza? E você acompanha os dados aí, né? Quem trabalha com hidrografia sabe que quanto mais telas você tiver, melhor é para você controlar o teu levantamento, porque você consegue colocar cada sensor numa tela, você consegue ter um sensor só para navegação, né? Você consegue ter um sensor só para matriz, para modelo 3D em tempo real. Então, é bem legal isso aí, tá? Então, em resumo, né, quando você utiliza aí, o teu ASVs em conjunto com embarcações tripuladas, você vai ter, consequentemente, um aumento da força de trabalho, tá certo? Em contrapartida, você vai ter redução de custos e redução de riscos. Aqui tem um exemplo onde a gente tem uma embarcação tripulada fazendo um levantamento hidrográfico e a gente tem aqui um ASV, tá certo? Que ele anda basicamente junto com a embarcação mãe, também fazendo levantamento hidrográfico. E os dois, eles se comunicam. Com isso, você consegue aumentar a produtividade, tá? Hora de embarcação é muito caro. Ou se você consegue reduzir a hora do levantamento, tá? O seu tempo de levantamento, você está reduzindo custos, beleza? Aqui tem um deck, tá, também da Ocean Infinity, onde a gente pode ver uma série de plataformas não tripuladas, só que essas são plataformas submergíveis, né, que a gente comentou no início da palestra, que são os chamados AUVs, certo? Que também são plataformas de levantamento hidrográfico, tá? Bastante complexas. Então, dentre as vantagens, eu separei 9, beleza? Que eu acho que são vantagens, na minha opinião, beleza? Quando você trabalha com uma ASV, tá? Com uma plataforma não tripulada, você tem uma mobilização e também uma desmobilização mais rápida, tá? O controle dimensional, bem como a calibração, se torna mais simples, consequentemente, mais rápida, tá? Quem não sabe o que é controle dimensional, posso comentar depois, né? Mas a gente vai ter uma semana de hidrografia no final deste mês, eu vou dar uma palestra sobre o controle dimensional, tá? A gente reduz o erro humano,
tá? A gente não tem variações dinâmicas de calado, que é um problema no levantamento hidrográfico, principalmente quando você não controla isso, tá? Redução de custo com tripulação, não tem tripulação, né? O levantamento, na maioria das vezes, ele é limpo, porque a gente tem plataformas movidas a bateria, beleza? Logicamente que existem também plataformas não tripuladas, a gasolina, a diesel, né? Mas eu estou falando aqui no sentido de bateria, beleza? Sem óleo, sem barulho, tá? Redução do consumo de combustível, beleza? Se você usa bateria, obviamente. Levantamento em locais inóspitos, aí, barragens de rejeito, por exemplo, e ou inacessíveis, tá? E levantamentos em ambientes raros ou que ofereçam riscos à navegação superficial. Você não vai colocar a sua tripulação, o seu barco em risco, você vai estar colocando, tá, o seu ASV em risco, beleza? Aí seria um risco só financeiro. Obviamente, quando a sua área é muito rasa, você tem outras técnicas de levantamento batimétrico, né? Que são melhores, são até mais efetivas, como o LiDAR, como assessoramento remoto óptico, beleza? São até mais efetivos, tá? E desvantagens, né? Ainda é complicado e a Marinha não permite, né? Na verdade, os portos não permitem, né, o uso desses sistemas devido quando você tem alto tráfego marítimo, beleza? Dependendo do peso da sua plataforma, ventos, correntes e ondas pode ser um problema, tá? Você não consegue instalar equipamentos de maior porte, como eu comentei, beleza? Um boomer, por exemplo, tá? Mobilizar vários sistemas pode se tornar um problema, não pelo payload, mas pela questão da bateria, né, da duração da bateria, então pode ser inviável, tá? Ainda não fiz testes, tá, nesse sentido, mas posso adiantar que conversas com a empresa que vendeu esse equipamento para a gente, isso seria um problema por causa da bateria, beleza? A gente tem a limitação do alcance do link de rádio, que vai depender da potência do seu rádio, tá? Limitação de alcance devido à visibilidade, como eu comentei, é interessante que você sempre esteja vendo o seu barco, tá? Falta de regulamentação em normas específicas, né? A questão dos drones, dos vantes, está surgindo agora as normas, né? Recente, beleza? No caso das plataformas de levantamento hidrográfico, a gente sabe que está em desenvolvimento, mas a gente ainda não tem previsão para que essas normas sejam liberadas, beleza? E para quem trabalha com batimetria sabe, né, a medição do perfil de velocidade do som, tá? E também fazer o bar check, nesse caso vai ficar extremamente complicado. O bar check é impossível, tá? Você tem que... impossível não, é muito complicado fazer, tá? E a medição da velocidade do som era um problema, né, e foi resolvido. Tem até um videozinho aqui que vocês vão ver essa embarcação que a gente tem. Ela tem um perfilador que fica instalado ali, e você aciona ele, tá certo? Por terra, através do controle remoto, e ele desce, e depois você recolhe ele, tá? Também, beleza? Isso é um jeito aí de você conseguir o perfil de velocidade do som de uma forma rápida e bastante precisa. É o que se usa em embarcações tripuladas, né? No futuro, o que a gente espera, né? Aumento na precisão dos sistemas de sensores, né? Mais dados com maior precisão e em velocidades mais rápidas, uso de fontes de energia renovável, tá certo? Já é uma realidade, inclusive. A USP, se eu não me engano, tem um protótipo aí que é a energia solar, né? E ASVs completamente autônomos, no sentido de quê? No sentido de conseguir tomar decisões, como desviar de objetos, né, e avaliar onde a pesquisa precisa ser refeita, onde você tem, por exemplo, feriados, tá certo? Ou não tem uma sobreposição das linhas de multifeixe adequada, como manda aí as normas, certo? E também, como eu comentei, quando você tem áreas muito rasas, né, você pode recorrer a outras metodologias de levantamento batimétrico, como, por exemplo, o acionamento remoto óptico, né? Você tem aí técnicas, metodologias de fazer isso, que a gente chama de batimetria por resposta espectral, tá? E pode também utilizar vantes, drones ou até mesmo aviões tripulados com LiDAR batimétrico. Tá? É um LiDAR que trabalha no comprimento de onda do verde, do verde para o azul ali, que consegue penetrar na água aí
até determinada profundidade, tá? O LiDAR tem algumas restrições, como eu falei, com relação ao alcance, tá? A gente pode falar aí de 3 ou 5 metros, e você tem que ter águas líquidas, tá certo? Sem sedimento de suspensão, e tem um custo aí de cerca de 3 vezes o LiDAR topográfico, o LiDAR para levantamento topográfico, tá? Um exemplo da Rigel aí para vocês verem, o VQ840G, tá o G aí de green, verde, tá certo? Nesse caso ele tem embarcado num drone, uma Mavic, né? Bem legal esse equipamento. Eu conheci ele na feira que a gente chama de Budugel. Ele estava exposto lá. O vídeo é autoexplicativo, né? Vocês podem perceber, e aí ele sendo utilizado. Eu só quero mostrar para vocês muito rapidamente, tá? Um estudo de caso que foi feito com o sistema Multifish, tá? Lá no Rio de Janeiro, beleza? Tá aí o levantamento sendo feito, né? Ele tem esse formato em arco do feixe, tá? Bastante interessante. Está falando que esse feixe aí consegue penetrar até 2 vezes o SEC disc, né? Para quem não conhece, SEC disc é um disco, né? Tem mais ou menos uns 30, 40 centímetros de diâmetro, né? Ele é como se fosse pintado de preto e branco em formato de pizza. E aí você simplesmente lança esse disco, né? É usado para medir a turbidez da água. E aí até onde o seu olho consegue ver, a gente fala que é a profundidade SEC, né? SEC foi um pastor aí. E aí o LiDAR consegue penetrar nesse LiDAR específico 2 vezes essa profundidade desse disco. Tá? Vocês podem ver que é bem tranquilo, rápido até, esse levantamento. Isso. E quero mostrar para vocês. Eu quero ver se você não vai mostrar o produto. Vai. Esse é o produto do levantamento aí que ele fez, tá? Esse é o produto real mesmo. Vocês podem ver que tem a topografia, tá? E tem também a batimetria. Tem restrições? Tem restrições. Não é igual ao sistema multibeam, não é igual ao multifeixe, tá certo? Mas é útil em muitos casos, tá? Aí vocês podem ver melhor aí, beleza? O relevo submerso. Tá? E aí, para quem se interessou por esse assunto, a gente tem esse artigo aí que ele foi publicado em 2016, tá? Escrevi ele na época de doutorado, a pedido do pessoal da RBC, junto com o professor Arthur, que era meu orientador na época, e a Cristina, que é uma hidrógrafa da Marinha Portuguesa. Tá? O artigo ficou muito simples, mas é muito legal, ele tem quase tudo sobre isso, tanto a teoria quanto a prática. Tá? É uma boa leitura para quem gosta da área. Beleza? E aqui eu queria mostrar o estudo de caso que foi feito no Rio de Janeiro, bem rapidinho, são 4 slides só, para vocês verem a qualidade desses dados, que realmente é muito parecido com os dados coletados por embarcações tripuladas. A gente não tem perda, basicamente não tem perda, certo? Então, aí tá a fotinha do sistema que foi utilizado lá no Rio, beleza? Foi levantado esse polígono aí do levantamento hidrográfico, próximo ali à ponta da armação, tá? Quem conhece o Rio aí, beleza? Foram executadas 10 linhas de levantamento, a gente pode ver as linhas aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? 10 linhas, beleza? E aqui a gente tem esse vídeo era para começar, o levantamento, essa embarcação da L3 Harris também, né? Essa é o Sequet 3, beleza? Fazer levantamento multibeam, vocês podem ver aqui as 2 antenas GPS, ó, certo? Pegar o giro, esse já tem também uma câmera aqui, e o multibeam está embarcado no fundo, tá? O multibeam está embarcado no fundo, beleza? É só um videozinho mesmo, ele fazendo um levantamento, beleza?
Aqui tem algumas características dele, beleza? Uma embarcação aí que tem 3 metros, mais ou menos, tá? Ela tem um calado aí, um draft de 40 centímetros, né? Pode chegar a 70, né? Dependendo do payload. Aqui tem o peso dela, ela completinha aí 340 quilos, né? E ela trabalha de 6 a 8 horas, tá? De duração, viajando aí a uma velocidade cruzeiro de 3 nós, tá? Esse é o sistema que foi utilizado, o Multifish Sonic 2022, né, da empresa R2 Sonic. Esse sistema aí, ele é integrado com o inercial da Planx, tá? É tudo integrado mesmo, só tem um cabo que sai por computador, beleza? E aqui está mostrando ele montado no casco da embarcação, tá? Do Sequete, beleza? Linhas executadas, eu vou mostrar essa linha para vocês, só para vocês verem a precisão da navegação, tá certo? Muita gente pode imaginar que o GPS tem baixa precisão, a navegação vai ser ruim, não é. Linha planejada, linha executada, você tem muito pouco discrepância em relação ao planejado, tá? Ele faz certinho mesmo o levantamento, tá certo? Muito bem feito, tá? E esse aí é o produto final, tá? Ele tá com uma célula de 25 centímetros. Vocês podem ver que, para quem conhece aí de levantamento hidrográfico, de batimetria multifish, vocês vão perceber que não tem basicamente diferença nenhuma de usar uma embarcação tripulada, uma embarcação de maior porte. Aqui a gente tem o corte de um perfil, que vocês podem ver o casamento aí. Esse casamento das linhas ainda pode ser melhorado, né? Nesse caso aqui do processamento, eu não fiz o PET teste por falta de tempo mesmo, mas foi feito o controle dimensional. No controle dimensional se obteve os resíduos angulares, tá certo? Foi inserido no software, obviamente, mas o ideal seria ter feito o PET teste, mas eu não fiz mesmo por falta de tempo. Mesmo assim, as linhas estão muito bem casadas, tá certo? Muito bem feito mesmo esse levantamento. E aqui, modelo batimétrico que foi gerado, beleza? As curvas de nível lá na ponta da arrumação. Antes de passar a palavra de novo para o professor Gilberto, né, eu só queria deixar para vocês, a gente tem uma semana de hidrografia, a gente faz todo ano, né? E aqui está a nossa programação para essa semana acadêmica desse ano. Beleza? Semana acadêmica não, é um ciclo de palestras. É o nosso terceiro ciclo de palestras, terceiro ano. Tá? Então vai ser 28 de setembro, 29 e 30. Aí a gente vai ter aí, que eu considero, né, os maiores nomes aí da hidrografia no Brasil, tá certo? A gente vai ter o professor Lápis, mesmo, acho que muita gente deve conhecer ele, tá certo? Muita gente boa, considero até meu amigo, tá? Muito legal o professor, e entende muito aí da parte sísmica, tá certo? Ele vai trazer para a gente aí uma palestra sobre isso. Professor Vitor Hugo, eu desconheço outro professor no Brasil que trabalha com posicionamento submarino da forma que ele trabalha, ele também sabe bastante, vai dar uma palestra para a gente sobre isso, né? A gente vai ter aí o pessoal da Marinha também, vai falar de análise de dados hidrográficos, né? O Peçanha, né? A gente conheceu ele também no Rio de Janeiro, né? Não sei qual é o cargo que ele ocupa hoje dentro da PHN, mas na época ele estava em alguma diretoria de cartografia. Tá? Professor Henrique Ravi, né? Ele trabalha mais aí para a parte de marés, né? Delimitação de linha de costa, certo? Ele vai também dar uma palestra para vocês, se eu não me engano. E o professor Arthur Aires, que ele vai falar aí, ele vai fazer uma palestra sobre a comparação, né, dos sonares multifeixe com a batimetria por fase, né, que é o sonar interferométrico. Beleza? Aqui eu tenho... estão os meus contatos, tá certo? Aqui está o site do grupo de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que não vou conseguir. Vocês estão vendo o site ou não? Deixa eu colocar no site aqui. Conseguem ver agora? Uhum. Agora dá para... Eu queria mostrar para vocês, na verdade, esse site a gente tem aí
material de apoio, né, para quem interessa por essa área, tem um monte de artigo aí, um monte de aula nossa para baixar, tá certo? Relatório, tá? Pode ficar à vontade aí para baixar, usar, tudo, tá certo? A gente geralmente coloca aqui as coisas que são mais simples, tá certo? A gente não coloca coisas muito específicas, não, tá? Mas se precisar de alguma coisa específica mais direcionada, basta pedir para a gente, né? Que a gente tenha mais coisas aí. E tem esse blog aí que a gente lançou esse ano, né? Que a gente traz aí artigos, pequenos artigos, na verdade, são mais resumos relacionados, na verdade, à hidrografia, né? Então, a gente tem o primeiro que foi publicado aí, batimetria utilizando imagens orbitais. É possível, né? Que a nossa estudante aí, a Laura, né? Que ela é especialista nessa área, escreveu para a gente aí sobre isso, né? Depois o Felipe, que trabalha mais com reservatórios, né? Escreveu sobre a curva CAVE, tá? A gente teve o Lucas, que escreveu sobre o mercado de hidrografia em tempos de pandemia. Temos a nossa geodesista aí, Vitória, falando sobre o posicionamento, né, na hidrografia, tá? Na verdade, acho que foi o Léo. A Vitória foi aqui, ela falou sobre a parte de correção diferencial, tá? A Letícia, né, falou sobre a parte, tem como fazer topografia com drones, é uma coisa engraçada que a gente vê aí o pessoal escrevendo, oferecendo curso para aprender a fazer topografia com drone, né? Para quem é da área sabe que drone não faz aerotopografia, né? Drone faz aerofotogrametria a curta distância. Isso que a gente postou ontem, foi eu que escrevi, né? Que sobre aí como estimar a incerteza de dados batimétricos, né, coletados a priori e também a posteriori. Beleza? Era isso que eu tinha para falar, espero que tenha sido proveitoso, né? E se tiver mais perguntas, estou à disposição para responder. Bom, Ítalo, muito bacana, né? Na verdade, uma visão geral que você trouxe aqui sobre o que tem de avanços, né? Na rotina dos levantamentos de campo e na produção, né, dos mapas, das visões 3D e tudo. É curioso que aqui em Santos, no Porto de Santos, aqui na região nossa, aqui no litoral de São Paulo, a praticagem ela se ocupa bastante com essa questão da batimetria, do fundo, do canal de navegação e tudo. E só recentemente, depois de estar aqui quase 7 anos, é que eu consegui dados de batimetria aí para trabalhar com os alunos, né? Na verdade, dados já medidos aí, e tem dados históricos por dentro do estuário todo de Santos. Então, alguma coisa teve de avanço recente, é só a pandemia permitir que a gente possa trabalhar com esses materiais. Mas, de alguma forma, eu deixo aberto aí ao público que está presente. Eu vejo que tem pessoas aí que já devem ser estudantes, né? Outros já profissionais da área, né? De mapeamento, de cartografia e tudo mais. E eu deixo aberto aqui, olha, já tem alguém aí. Pode abrir o microfone, rapaz. Abre o microfone e fale comigo aí. O GDSO, que eu não lembro quem é o rapaz, ele está perguntando aí. Levantamentos batimétricos que a FV já atendem CAT-A da AMB? A pergunta foi para você, Ítalo. Eu não entendi a pergunta. Mas ele pode abrir o microfone para explicar melhor. Se a gente faz levantamento categoria A? Você está conseguindo ler o chat também, Ítalo? Agora eu estou vendo. Levantamento batimétrico por ASV já atende categoria A? Então, na verdade, é o seguinte, na minha visão de profissional, atende sim, tá certo? A gente consegue lá fazer categoria A, fazer ordem especial com a ASV. A Marinha, quando você manda os dados para lá, né, você pode, eu não conheço ninguém que fez com a ASV e mandou para a Marinha, beleza? Porque ainda é um sistema caro, tá? Mas em termos técnicos, práticos, eu adianto, na minha opinião, atende sim, tranquilamente, né? Tudo vai depender do sistema que você vai embarcar. Se eu tiver um bom sistema inercial, tiver um bom controle dimensional, fizer um bom pet test, uma boa calibração, fazer as medições de perfilagem que você precisa do som, zonear a maré, se for necessário, é como se você estivesse fazendo uma embarcação tripulada, é a mesma coisa, você vai sim conseguir lograr êxito, tá? O problema maior é se o porto, né, a praticagem,
as autoridades vão deixar você navegar com embarcação não tripulada? Essa é a pergunta. Por quê? Porque a gente ainda não tem norma, tá, sobre, beleza? Esse é o grande, a grande interrogação, beleza? Mas a gente tem feito levantamento aí para todo lado, sem problema. Conheço também uma série de empresas que alugam e fazem, sem problema, tá certo? Mas não tenho conhecimento de alguém que tenha enviado catear para a BHN e tenha recebido ok por embarcação. Eu desconheço, confesso que eu desconheço. Ítalo, eu vou te fazer uma pergunta também. Antes da pandemia, você tem uma ideia de como é que andam os levantamentos vinculados a lagoas, lagos, reservatórios, em função de desmatamento que há nas regiões mais afastadas das áreas urbanas, assoreamento, a descarga dos rios, mudando o relevo submerso, né? Como que está o mercado nessa questão aí de levantamentos batimétricos em reservatórios, em lagos, etc.? Então, eu vou falar por Minas, que é o que eu sei mais, né? O que eu trabalho fora de Minas aí é consultoria. Às vezes, quando precisa para Topocart, para uma empresa que chama Precisão. Não parou nada, não. Continua do mesmo jeito, entendeu? Com a pandemia, está acontecendo do mesmo jeito. Inclusive, a gente dá uma consultoria aí para a Agência Nacional de Águas na avaliação da qualidade dos dados, né, que eles têm, que eles recebem das empresas, né? E está vindo dado do mesmo jeito, tudo normal. Não teve muito... Não parou assim muito, não. Uma das coisas que eu tenho observado há muito litoral usado, né, por questões de turismo, turismo de contemplação também, e às vezes a questão da batimetria na região mais rasa, né, ela carece de atualização, né, mesmo para embarcações de menor calado, né. Então, é um mercado grande, né? Há muito ainda o que se fazer, não só de plataforma mais profunda, né? Mas também nessa zona mais próxima às ilhas, né? E também nas praias arenosas, onde há concentração grande de turismo, de atividade voltada para o lazer, né? Então, eu observo que alguns acidentes, algumas situações de vidas humanas, de risco à vida humana também se enfrentam muito por não ter uma batimetria atualizada do ponto de vista dos materiais que se usa para a navegação, né? E, ao mesmo tempo, aqui na região nossa, como é um estuário imenso, né, uma descarga de água doce assustadora aqui no litoral do Sul, né? A gente tem aqui Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, são os municípios que estão na borda mesmo do litoral. Existem muitas fortes aí nessa questão de atualização também voltada para a navegação de passeio, de turismo e tudo mais. É só um comentário, Ítalo, é só para motivar o pessoal a fazer mais perguntas. Só mais uma coisa, aqui na universidade, já há uns 3 anos atrás, já vou deixar o Pedro fazer pergunta, houve a aproximação da empresa dinamarquesa EIVA, né, para ceder softwares aqui para o laboratório, mas hoje, aqui na Universidade Federal de São Paulo, apesar de ser uma universidade em São Paulo Federal, mas o negócio emperrou internamente para conseguir essa licença gratuita. A gente ficou até hoje na mão em relação a isso, com entraves de procuradoria, mas é só um comentário, né? Mas o Pedro está aí agora fazendo perguntas. Quer abrir o microfone, Pedro? A gente tem até 6 horas com o Ítalo aqui. Abre o microfone aí, Pedro. Se ele demorar... Beleza, Ítalo? Isso. Beleza. Bom, professor Gilberto. Sim. Gostaria de saber se há plataformas não tripuladas de superfície ou não submergíveis para esse levantamento nessa zona de surf, que é super complicada, né? Ou próximo dela, ou em condições de mar bastante diversas. A maior parte dos exemplos que você mostrou, os levantamentos são em regiões bastante calmas, né? Queria saber a respeito de embarcações mais robustas. A embarcação não tripulada, dado o tamanho dela, né, o porte dela, ela vai apresentar certa dificuldade quando você tem um mar mais agitado, né? Inclusive, não é recomendado fazer levantamento em mar muito agitado, porque todo sensor de movimento, às vezes, não vai conseguir ali, a frequência de trabalho dele não vai atender a sua demanda, beleza?
O que eu tenho visto de mapeamento aí, em condições de mar mais adversas, né, como você comentou, ou em zonas aí onde tem quebra, né, de onda, é usar, vejo o pessoal usar muito moto aquática, né, que a gente chama de, esqueci o nome agora, mas Jet usar, ski. exatamente, jet ski, isso, usar moto aquática, jet ski, ou quando a água é mais rasa, você recorrer a um AIDA, por exemplo, como foi feito lá em Noronha, né? Mas é complicado realmente fazer em condições de mar adversas. Se o mar não estiver calmo, você vai ter problema, com certeza. Mais uma pergunta chega aí. Já teve algum levantamento sísmico raso com chip ou sensor análogo no Brasil com ASV? Então, interessante, eu conheço, né, levantamento sísmico usando chip mesmo, até uns 50 kHz da Meridata. O professor Lápis fez, né, só que o dele não é um ASV, ele tem um catamarã que ele instala o chip, tá certo? E ele puxa pelo barco. Então, se ele instala o catamarã, você facilmente consegue colocar um ASV um pouco mais robusto. A gente só fica limitado normalmente, como eu comentei, a energia, até que o chip não gasta tanto como um boomer, né? Você vai ficar limitado à questão do peso. Tá certo? Mas não chega a ser muito pesado, então você conseguiria, nessa embarcação nossa, a gente não conseguiria colocar um chip, tá certo? Mas na embarcação um pouco maior, essas mesmo da Aero 3 Harris, você com certeza conseguiria colocar um chip, tá? Com certeza. Eu vou fazer... Chip, para quem não sabe, é um sistema que usa frequência modulada, né? A gente tem um aumento aí na precisão, na penetração, na potência, né? Uma série de ganhos aí por usar a frequência modulada. Eu vou fazer uma propaganda aí de uma oceanógrafa carioca, Maria Antônia, talvez vocês já conheçam, que ela tem a ver com a empresa aí, na Marquesa, que ela está promovendo no Rio de Janeiro e remotamente treinamentos com pacote dos softwares lá da empresa aí. Então, o nome dela é Maria Antônia. Eu vou ver se eu localizo aqui, coloco no chat o endereço dela aqui, tá bom? Então, continua aí, turma. Mais alguém com pergunta aí? Eita, o Carlos de novo. Oi, então você disse que você pode instalar diversos tipos de sensores no SV, né? Os offsets de instalação desses sensores, eles já são pré-determinados ou cada um monta de um jeito que achar melhor? Depende. Se você comprar o sistema da Ciflor, por exemplo, vou colocar um multibin, vou colocar um chip, como o colega comentou aí, isso ele já vai vir pré-montado de lá. Então, você já vai esses offsets. Mas é sempre você faça o controle dimensional. Beleza? Mas você pode fazer a forma que você quiser. O casco é um problema. Então, quando você adquire, é ideal que você já adquira sabendo os sistemas que você vai querer usar, tá? O que daria para colocar no nosso SV, por exemplo, é um Tofish, que a gente até vai fazer uns testes aí no início do ano, tá? Com um SideScan de menor porte que a A2 vai fornecer para a gente, beleza? Nesse caso, eu tenho que entrar lá para o Top Point, né, no HiPack, aí eu mesmo meço isso e entro, beleza? Bom, esse foi o Matheus, né, que falou, né? Tem uma pergunta do Matheus Alexander. Sobre os programas, né, utilizados para obtenção de dados, planejamento de linhas e análise de dados, alternativas de programas gratuitos em relação aos privados do setor profissional. Então, esse é um problema, né? Quando eu estava na CTE, a gente começou a desenvolver um software junto com o Leon da Holanda, que é chamado de Hydromagic. Eu comprei esse software lá na internet, ele era livre, né? Aí eu chamei ele, a gente começou a desenvolver várias ferramentas, fomos colocando várias coisas nesse software, chama Hydromagic, é da AIA Software. E aí hoje ele é pago, ele cobra para vender o software. Só que se você é da academia, por exemplo, você pode solicitar um banco para ele,
que ele vai enviar. Agora, o que eu conheço de processamento grátis é um programinha em Python, chama Pydro. Vou escrever para vocês aqui, tá? Que você consegue fazer processamento de dados. Tá certo? Você, se não me engano, ele tem um módulo de planejamento, ele tem um módulo das principais correções e você consegue também processar, tá certo? Mas não é tão amigável assim como você pegar, por exemplo, aí o Gilberto comentou da Ava, na Suite, tá certo? Ou o Hyper ou o ProCAD, tá? Não é amigável dessa forma, beleza? Aí o colega pediu aí o link que eu mostrei no chat. Esse link é o do site do GPLH? Acho que estava visível lá, é melhor botar no chat o link do grupo de pesquisa. Ah, tá aqui. Aí, também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode mandar por e-mail. Demora um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Sempre respondo. Coloquei www.gplh.com.br. Beleza, bacana. E, ao mesmo tempo, eu sou de outra geração, né? Eu sou cartógrafo, mas de outra geração, essa geração nova de agrimensores aí está fazendo a diferença, né, Ítalo? O Henrique Ravi também, lá em Alagoas, né? O Vitor Hugo, que não é tão jovem, mas ele é intermediário na idade, mas o pessoal aí da agrimensora está ocupando espaço além do que as pessoas imaginavam, né? Porque, só para você ter uma ideia, engenheiro de petróleo aqui, as estudantes de engenharia de petróleo em Santos, os alunos que mais se destacaram no início do curso foram mineiros, pessoal de Minas Gerais, você vê, né? O pessoal de Minas Gerais está invadindo, né? De todo jeito, né? O Lápis, inclusive, é mineiro, aqui de pertinho de Viçosa. Então, Minas não dorme no ponto, não. Mas olha só, Ítalo, a gente está aqui com o pessoal presente e meio tímido o pessoal para fazer mais perguntas, né? E aí eu deixo aberto o microfone para você, Ítalo, se você quiser completar mais alguma coisa, falar sobre as frentes de pesquisa que você desenvolve na Federal de Viçosa, né? O grupo de pesquisa você já divulgou o site, né? Bom, fica livre aí para falar mais alguma coisa, né? Pode falar dos colegas também aí do departamento da Federal de Viçosa, fique à vontade. Aqui na UFV a gente é meio que pioneiro na parte de hidrografia, a gente foi uma das primeiras universidades a começarem a adquirir equipamentos, estou falando no âmbito da engenharia cartográfica, de agrimensura, né? Adquirir equipamentos, a gente hoje já tem disciplinas, né? Na parte de hidrografia, né? Estamos criando mais disciplinas, beleza? Em termos de pesquisa, que a gente trabalha basicamente tudo de levantamento hidrográfico, levantamento monofeixe, levantamento multifeixe, sonamento remoto óptico, né, que é usar imagens de satélite mais orbitais para estimar a batimetria, tá certo? Ou imagem de vante também, beleza? Trabalhamos com a parte de programação, Python, RNA, tá? A gente tem uma série de áreas aqui de pesquisa e temos também os outros professores que trabalham em outras áreas, como funcionamento remoto, controle de qualidade, cartografia mesmo, né? Cadastro técnico multifinalitário, e temos aqui um programa de pós-graduação, né? Engenharia civil, com ênfase em informações espaciais, né? Que quem tiver interesse pode vir para cá para cursar um mestrado ou um doutorado na nossa área aqui. Pode trabalhar com hidrografia, geoprocessamento, astronomia, geodésia, você tem uma série de professores e assuntos aqui para se trabalhar. Quem trabalha com hidrografia, infelizmente, sou só eu, estou com esse fardo aí, mas eu gosto bastante, então, para mim, está excelente. Beleza? No mais, eu tenho que só agradecer, estou à disposição, meu e-mail está aí, tá certo? Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail, como eu falei, demora um pouco, mas eu sempre respondo. Beleza? E lá no nosso grupo de pesquisa também tem o número do WhatsApp, vocês podem mandar perguntas lá, as coisas lá, que a gente também responde, tá certo? Lá até com mais rapidez.
E temos o Instagram também do grupo de pesquisa, né, que é @GEPLH, tem LinkedIn, todas as redes sociais, Facebook, tem tudo, tá certo? Vocês podem acompanhar as coisas lá. Né? A gente tem um pessoal do marketing que fica só por conta de divulgar as coisas e tudo mais. E no mais, espero que vocês façam a inscrição lá na Semana de Geografia, vai ser bem legal, como eu falei, no final desse mês. Se ninguém tiver mais nada, eu acho que é isso, né? Uma coisa de comentário, Ítalo, só para a gente finalizar aqui, é que as demandas que têm acontecido na zona costeira, no Brasil de um modo geral, elas têm exigido também essa parte de batimetria. Né? Todo mundo sabe que a conexão das redes geodésicas continentais com os levantamentos batimétricos é sempre uma encrenca no litoral brasileiro, em Recife, no Nordeste, no Olinda. Os projetos de engenharia associados às obras costeiras sempre tem os entraves aí na parte de monitoramento associado à variação do nível do mar. Então, só para a gente ter uma ideia que essa encrenca aí, do ponto de vista ainda de conexões de levantamentos batimétricos com a questão altimétrica no litoral, seja usando GPS ou nivelamento clássico, é sempre uma encrenca. Então, às vezes, até a massa dinâmica de praia arenosa, que é um assunto que os geólogos desenvolvem bastante, né, na área de geografia física, acabam também pecando um pouco nessa questão dessas conexões. Então, é só um comentário que eu faço, dando um valor imenso à questão dos levantamentos batimétricos, né, na questão do monitoramento e do acompanhamento do fundo marinho, né, associado à plataforma rasa também, e que gera, na verdade, importância nas análises espaciais que ocorrem no litoral, do ponto de vista da sedimentação marinha, descarga de rios, e a navegação tradicional que a gente já conhece. É só um comentário. Se quiser encerrar, então, agora, pode encerrar, fique à vontade. E agradeço a presença. Diga, Ítalo. Então, José, só agradecer mesmo mais uma vez, obrigado pelo convite, na próxima vez aí, estou à disposição também se precisar, meu e-mail está aí também, estou à disposição. Beleza? Então, boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde. E até a próxima. Tá ok, obrigado. Boa tarde, valeu. Tchau, obrigado. Tchau.